Evangelho segundo Tomé, Logia 14, Vigiai. Interpretação do Espiritualismo Ecumênico Universal. Jesus lhes disse: se jejuardes, pecareis contra vós próprios. Se orardes, sereis condenados. E se derdes esmolas, levareis malefícios a vosso espírito. E quando fordes a qualquer terras, e, ao vaguear pelas redondezas, vos receberem, comei o que puserem à vossa frente. Curai os que estiverem doentes em meio deles, pois o que entrar pela vossa boca não vos corromperá, mas o que sair de vossa boca, eis o que vos corromperá. O que sair de vossa boca, eis o que vos corromperá. Para que o ensinamento acima possa ser compreendido, é preciso que iniciemos a análise da frase acima, para depois estudarmos o texto todo. A fala, o que sai pela boca, é um ato resultante do processo raciocínio que o espírito, a inteligência que habita o corpo, utiliza para se comunicar com o mundo exterior. As palavras são escolhidas pelo espírito para que representem a decisão tomada pelo raciocínio após a análise da percepção. Entendendo-se que o processo raciocínio depende do sentimento que o espírito escolhe para reagir à percepção, podemos afirmar que a fala é um espelho deste sentimento, que a fala materializa o sentimento que o espírito escolheu. Por isso Jesus afirma que o que sai da boca da pessoa é o que a corrompe. Quando um espírito escolhe um sentimento negativo para reagir a uma percepção, ele está negativando tudo à sua volta, espalhando o sofrimento entre os outros espíritos. Jesus nos ensinou em outras mensagens que o espírito deve viver vigilante dos seus atos. Isso acontece porque o espírito que está preso a uma matéria não consegue entender os seus próprios sentimentos. Por diversas vezes engana a si mesmo, achando que pratica determinados atos decorrentes de determinado sentimento, mas na verdade está utilizando-se de outro. Portanto, para que o espírito entenda seus sentimentos, é necessário que esteja vigilante quanto aos seus atos, uma vez que eles são materializações do sentimento. Se um espírito nutre sentimentos negativos, o ato espelhará este sentimento. Vigiar os atos é, antes de tudo, vigiar os pensamentos, pois estes o espírito consegue enxergar conscientemente. É preocupar-se com as histórias que são criadas dentro de nós mesmos a respeito de outros espíritos e outros fatos. Quando um espírito percebe dentro de si mesmo uma história onde, principalmente, acusa outros espíritos, certamente não está utilizando sentimentos positivos. Toda acusação é oriunda do eu acho, pensamento que o espírito recebe para materializar um sentimento. Entretanto, muitas vezes o espírito percebe estas histórias, pensamentos, achando que o objetivo é auxiliar seus irmãos. Ele imagina que acusa com o sentido de descobrir o erro, e assim pode auxiliar as outras pessoas. Porém, antes de acusar, houve um julgamento, e este não foi feito com base nas verdades universais, mas apenas nos seus conceitos particulares. Para vigiar seus pensamentos, o espírito deve sempre fazer uma pergunta a si mesmo: e daí? E daí? Para que eu quero saber se aquela pessoa arruma a casa? E daí? Para que eu quero saber por que ela agiu daquela maneira? Estas perguntas auxiliam o espírito a se aprofundar na real intenção do raciocínio, ou seja, no sentimento utilizado para que esse raciocínio acontecesse. Sempre que a resposta espelhar um sentimento ligado às 4 âncoras, ganhar, perder, prazer, desprazer, elogio, crítica, fama, infâmia, o sentimento utilizado como base para o raciocínio foi negativo. Todos os sentimentos que representam estas âncoras
estão ligados ao eu, ao individualismo e, portanto, espelham um sentimento de posse, poder, uma negatividade. Porém, se a resposta encontrada for a busca da alegria de todos, a consciência de que outras pessoas ou o próprio espírito não irão sofrer, e se a igualdade for mantida entre todos, estará ligada ao amor universal e, portanto, espelhará um sentimento positivo. Esta é a vigilância que o espírito deve ter a cada segundo de sua existência, não importando em que densidade de matéria ele esteja ocupando. Só a prática do conhecimento do sentimento que move o raciocínio pode levar o espírito a não ofender, nem magoar outros espíritos. Se jejuardes, pecareis contra vós próprios. O jejum sem o amor universal é um pecado que o espírito infringe contra ele mesmo, pois se trata de uma autoflagelação que pode trazer doenças consideradas pela espiritualidade como autoextermínio ou suicídio. E daí? Para que eu quero fazer jejum? Se a resposta for para cumprir uma obrigação, para satisfazer a Deus ou ainda para o embelezamento do corpo, o espírito estará utilizando os sentimentos para trazer uma sensação de ganho, prazer, busca de elogios e procurando a fama. Porém, se a resposta for para que sobre mais comida para os outros, para que não haja escassez de alimento, aí então o espírito estará espelhando a alegria universal, preocupação com o sofrimento dos outros e igualdade entre todos. Este jejum será considerado um ato de amor e o espírito não sofrerá consequências pela ausência de alimento. Se orardes, sereis condenados. Se o espírito perguntar, e daí? Quando estiver orando e encontrar na resposta a obrigação, ele não estará orando com amor. Esta oração não levará o espírito a conscientizar-se das palavras que estará pronunciando, e de nada adiantará a ele orar por horas seguidas. Por exemplo, o Pai Nosso, se ele não entender que a oração deve ser uma invocação, uma ligação com Deus, na oração, o espírito deve se comprometer a praticar atos positivos para que possa receber as bênçãos de Deus. O espírito ora, pedindo a Deus: venha a nós o vosso reino. Mas quando Deus lhe dá o seu reino, ou seja, as provas pelas quais o espírito deve passar, ele se rebela, acusando Deus de injustiça. Pede que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas depois se esquece disso e se acha autossuficiente para viver uma vida na qual Deus não seja a causa primária de tudo. O espírito pede a Deus que lhe dê o pão nosso de cada dia, mas depois acha que foi ele que conquistou o seu salário com o seu próprio sacrifício. Quando o espírito ora sem o sentimento de amor, ele se compromete a fazer diversas coisas, mas não pratica nenhuma delas. Por isso precisa passar por mais situações de sofrimento, trabalhar mais arduamente, receber mais ofensas, para, assim, aprender a colocar o amor nestes novos atos e também aprender a orar com o amor universal. Se derdes esmolas, levareis malefícios a vosso espírito. Sempre que um espírito raciocina, ele propaga no universo o sentimento que o gerou. Quando o ato oriundo do raciocínio se dirige a coisas materiais, eles se impregnam destes sentimentos. Por isto, quando o sentimento que levar ao raciocínio para se praticar a caridade tiver como base um sentimento negativo, este se impregnará no objeto da doação.
Sendo a caridade praticada com o objetivo de haver ganho pessoal com aquele ato, trazendo o prazer de ser elogiado, alcançando a fama, o material doado estará carregado de sentimento negativo. Este sentimento poderá contaminar o espírito que o receber. Entretanto, se quem receber a caridade recebê-la com amor, não merecerá receber junto a carga negativa, e, por isto, Deus fará estes sentimentos serem devolvidos ao emissor. Se, porém, o recebedor da caridade merecer, esta carga negativa será distribuída igualmente entre o emissor e o receptor, pois eles assim merecem. O sistema de vida na carne é baseado na lei de ação e reação. Todas as coisas que acontecem durante a vida encarnada do espírito são reações a ações que foram praticadas nesta ou em outras encarnações. Portanto, não existe certo ou errado, bom ou mal, mas acontece para os espíritos aquilo que eles mesmos propagaram. Toda a vida humana tem elos que interligam cada acontecimento como reação de um acontecimento anterior, na mesma polaridade, forma e com a mesma intensidade. Este conhecimento pode fazer o espírito alcançar a visão da justiça de Deus, da sua inteligência suprema e imaginar o seu amor sublime. Quando alcançar estas três verdades, o espírito conseguirá entender a alegria universal, alcançará a consciência do sofrimento que poderá despertar nas outras pessoas e saberá o que é igualdade plena entre todos. Comei o que puserem à vossa frente. Apenas uma analogia de Jesus referente a proibições de consumo de determinados alimentos entre os judeus. Curai os que estiverem doentes em meio deles. Jesus não fala na cura física, e sim na cura espiritual. Para que o espírito realmente possa curar outro, é necessário que ele seja um distribuidor de amor, pois apenas este sentimento pode curar. Fazer a cura é transmitir o amor que eliminará os sentimentos negativos, trazendo então o espírito para o reino do céu.